Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de abril de 2021, vamos iniciar mais uma aula. Ontem nós iniciamos aí falando sobre a pandemia, né? Nós estamos vivendo um tempo aí de pandemia e o que as empresas têm feito, né, para poder sobreviver nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Momento em que essa doença chamada coronavírus tem gerado aí transtornos, né, para as empresas, para a vida das pessoas, para as famílias. Não tem sido fácil, a gente entende que muitas pessoas perderam seus entes queridos e nós lamentamos muito isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre essas pandemias, o que as empresas têm feito, né, para poder sobreviver no mercado. E aí ontem eu passei umas atividades para vocês referente a esse conteúdo. Então, algumas, né, das principais dúvidas sobre coronavírus, como Covid-19 é transmitida, nós passamos isso aqui para vocês ontem. As formas, né, que nós temos para prevenir essa doença, que é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, sair de casa só quando necessário. Então, assim, hoje nós temos as vacinas, né, que está aí em andamento. O Brasil está entre os primeiros países que mais vacinou pessoas, chegando aí a 1 milhão de doses por dia. Então, assim, estamos aí caminhando. A gente sabe que não é fácil conseguir tantas doses assim. Nós somos uma população aí de mais de 200 milhões de habitantes. Então, até que consegue organizar isso gera uma despesa muito alta, processos de tramitação de compra, de entrega e de vacinação. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Logo, logo todos nós estaremos vacinados e a vida segue, né, normalmente. Mas enquanto essa vacina não chega para todo mundo, as empresas precisam tomar algumas medidas de prevenção, algumas medidas de cuidado para poder proteger, né, a vida dos seus trabalhadores, quando possível. Aí nós temos página aí de número 5. Coronavírus e empresa. O que fazer para auxiliar no controle da Covid-19? Então, nós temos aqui uma pergunta a respeito desse cenário, o que as empresas podem estar fazendo para poder amenizar os impactos dessa doença dentro das empresas. Aí nós temos aqui o trabalho remoto ou home office. Trabalho remoto ou home office. Esta é uma medida das principais alternativas utilizadas pelas empresas, mas ainda não é uma obrigatoriedade do governo, órgão de saúde, como ocorreu em Wuhan, na China, epicentro da doença. Mas então, quando é possível adotar esta prática e como é a sua implantação? Bem, como já falamos neste artigo, podemos definir termos também conhecido como teletrabalho, como todo trabalho executado por profissional fora do ambiente de trabalho na empresa. Trata-se, portanto, de uma forma de trabalho que pode ser realizada em domicílio, de forma integral ou periódica, por meio das tecnologias móveis, como internet, celulares, notebooks, entre outros. Meu trabalho, por exemplo, hoje eu trabalho em home office, eu trabalho em casa, eu ministro as aulas de casa, eu faço tudo em casa. Então eu respondo os relatórios, eu faço todo o meu serviço hoje em casa. Então eu trabalho através do home office.
E hoje tem muitas empresas, né, que conseguem fazer essa adaptação, mas para ser considerado um teletrabalho é preciso contemplar alguns aspectos que referem no local executado de trabalho. A periodicidade para a realização desse trabalho, a utilização de tecnologias e a sistemática de trabalho aplicada. Nesse sentido, ele pode ser realizado das seguintes formas: home office, que é o trabalho executado na residência profissional. Nós temos o centro compartilhado ou coworking, que são os trabalhos desenvolvidos de forma descentralizada da sede da empresa, isto é, são executados em centros compartilhados providenciados pela própria empresa. Nesse espaço há toda a infraestrutura necessária para a execução das tarefas. Nós temos o trabalho de campo. Essa modalidade possibilita maior flexibilização do tempo e espaço de trabalho. O trabalhador de campo pode executar a função em qualquer lugar, como no quarto de um motel, na praça de alimentação, de shoppings e outros centros do seu carro. Nós temos também o trabalho em equipes transacionais. Para essa modalidade de teletrabalho é preciso existir grupos de trabalho para sua execução, como equipes multidisciplinares. Ele pode ocorrer em reuniões presenciais com clientes, sempre desenvolvendo os trabalhos em diversos locais, nas residências, campo, cliente, entre outros. Entretanto, quando falamos sobre legislação, não há clareza ainda de modalidades que exista formalmente no TST. Desde 2012, seguimos os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal. Nós temos o artigo 62 da CLT, que aprova, né, a consolidação da Lei do Trabalho, Decreto-Lei 5352/43, e indica que não são abrangidos pelo regime os empregados em regime de teletrabalho, incluindo a Lei 13.467 de 2017. Além desta lei, de acordo com o artigo 75C, a preservação de serviço nessa modalidade deve constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades realizadas pelo empregado. O teletrabalho pode ser estabelecido por mútuo consentimento entre empregado e empregador, a partir de ativos contratual. Contudo, em caso de situação de emergência, como o que estamos vivendo, a adoção de trabalhos remotos é temporária e pode presidir de algumas etapas formais, desde que respeitando os limites estabelecidos na legislação trabalhista e no contrato de trabalho. E ainda que o colaborador esteja trabalhando em casa, o local contratual da prestação do serviço continua sendo na empresa. Ou seja, como nós estamos vivendo um momento que é uma situação emergencial, muitas coisas acontecem quando a gente fala de situação emergencial. Como, por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que se aprova o auxílio emergencial. É um dinheiro que sai dos cofres públicos para as pessoas. Se fosse em outros tempos, né, não podia se tirar esse dinheiro para aplicar na população em forma de auxílio. Mas como é uma situação emergencial, é aprovado de forma muito rápida para que as pessoas recebam benefício para poder manter a sua alimentação, às vezes um remédio, entre outros. Então, nas empresas não é diferente. Como nós estamos vivendo um caso emergencial, muitas coisas podem acontecer, como aqui nós vemos que não existe uma legislação na CLT para que o trabalhador trabalhe, né, fora da empresa, mas como nós estamos vivendo um momento emergencial, ele pode estar contratado para trabalhar na empresa e pode estar trabalhando
em sua casa. Por quê? É um momento emergencial. Como diz aqui anteriormente, se o seu contrato é para você trabalhar na empresa e você trabalha na sua casa, significa que você está fazendo uma quebra de contrato, ou a empresa está fazendo uma quebra de contrato. Porém, quando nós estamos no momento emergencial, isso pode acontecer, né, sem ter essa quebra de contrato. Você é contratado para trabalhar na empresa, mas você está trabalhando na sua residência e por questão de adaptação e por conta do momento que é um momento crítico, né? Então, por ser uma situação emergencial, a gente pode tomar algumas decisões mediante essa situação e mediante algumas MPs, né, que são liberadas pelo governo federal. Aí nós temos aqui algumas diferenças entre home office e afastamento. O home office, nessa modalidade, a apresentação de serviço concede fora das dependências da empresa, em casa, ou o colaborador realizará as mesmas atividades que realiza na empresa. Além disso, precisa constar expressamente no contrato ou em aditivo contratual. Afastamento. Se dá quando há necessidade de afastar o trabalhador, inclusive das atividades, durante 15 dias ou mais. A licença para afastamento é paga pelo empregador durante 15 dias e a partir dos 16 dias é responsabilidade do INSS. Então existe aí essa diferença entre home office e afastamento. No home office, o trabalhador vai estar trabalhando em casa, fazendo todas as suas atividades, suas funções. Já o afastamento é quando a pessoa não tem condição de desenvolver o seu trabalho. Como vimos, a adoção do modelo de trabalho em home office pode ser feita por qualquer empresa, desde que devidamente acordado com o colaborador. Contudo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estaduais do IBGE, em 2018, uma pesquisa, apenas 3,8 milhões de brasileiros trabalhavam desta forma. E hoje eu acredito que esse número aí subiu para, eu acredito, para uns 800 milhões de pessoas. Precisa entender como implantar a modalidade em sua empresa. Listamos algumas dicas para iniciar. Cuide das pessoas. É isso mesmo. O primeiro passo é realmente cuidar das pessoas envolvidas no processo, tanto os gestores quanto os colaboradores precisam passar por um processo de sensibilização e capacitação. É um momento de entender sobre o assunto, discutir as vantagens e desvantagens para ambos e fazer a melhor escolha. Crie uma política de trabalho. O segundo passo é estabelecer uma política para que esse trabalho. Para isso, deve-se reunir todos os envolvidos e discutir os papéis de cada um, tirando dúvidas e esclarecendo todos os pontos, inclusive jurídicos. Estabeleça compromissos e expectativas. Para ambos os lados, esse passo é fundamental. Na pauta devem estar pontos como resultados, entregas, comprometimentos, perspectiva, entre outros. Lembrando que devem ser estabelecidos tanto para o colaborador quanto para o gestor e empregador. Condições de trabalho, suporte, esse é uma parte muito importante, é a questão aqui do suporte. Eu estou até atrasado aqui na pauta aqui. O suporte. Após a implantação, a gestão precisa dar todo o suporte necessário ao teletrabalhador, acompanhando ou criando instrumentos para a produtividade. Quem está em casa precisa ter canal de comunicação para contar o que está acontecendo. Bom, quando a gente fala dessa questão do suporte, ela é de fundamental importância. Por quê? Se eu não tenho costume de trabalhar no teletrabalho, né? Eu tenho o costume de desenvolver, por exemplo, vou citar o meu exemplo, eu sou professor.
toda a vida eu ministrei aulas na sala de aula, então eu tenho essa facilidade, tranquilo para mim estar diante de 50 pessoas, 100 pessoas para ministrar uma aula, para mim tranquilo, não tem problema. Mas eu não era treinado a ficar de frente de uma câmera falando só a respeito de um conteúdo. Então, a gente está aprendendo tudo isso. Houve um processo de adaptação, né, para a gente estar fazendo vídeos para fazer as aulas. Não é fácil, né? A gente precisou aí do nosso suporte, nós precisamos da coordenação pedagógica, nós precisamos de orientação. E essas orientações nos fazem com que a gente vai aperfeiçoando isso a cada dia. Então é muito difícil, não é fácil estar diante de uma câmera fazendo um vídeo, principalmente videoaula. Eu gosto mais de estar em sala de aula diante dos alunos, eu tenho mais liberdade, eu tenho mais tranquilidade para falar, né? Então, isso a gente vem adaptando ao longo dos dias. Foi muito difícil chegar até aqui. Eu confesso que não é fácil, nem estar diante de uma câmera, isso deixa a gente um pouco inibido, às vezes a gente perde um pouco o foco, mas a gente está aprendendo, né? Isso caiu de paraquedas, não foi uma coisa planejada, então a gente não tinha isso em mente, nunca passou pela minha cabeça dar aulas em home office, mas aula em AD, né? Mas hoje a gente faz isso e estamos aprendendo e cada vez mais estamos aperfeiçoando esse trabalho. Bom, por hoje é só isso. Nós vamos parar por aqui e na próxima aula a gente vai estar falando sobre banco de horas. Um abraço a todos vocês, bons estudos, as atividades de vocês já estão na plataforma. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.